Oi, pessoal, bom dia. Integrantes da zoonoses dos municípios do estado do Amazonas. A maioria de vocês já me conhecem, né, como integrante lá da GZ e como participante ativamente com vocês por telefone e outras situações envolvidas. Hoje nós iremos falar sobre a vigilância de acidentes em acidentes por animais peçonhentos. Em primeira mão, vocês já devem conhecer a questão referente aos animais peçonhentos. Alguns de vocês já tiveram contato, informações, né, através dos indivíduos da população, das notificações dos animais que injetam veneno e que provocam intoxicação no organismo humano. Esse quadro se refere nota para vocês, para mostrar para vocês que os acidentes provocados por animais peçonhentos, a nível de notificação, ele impera em segundo lugar. Em primeiro lugar, as intoxicações humanas é referente aos medicamentos, né, em que a população ingere de uma maneira desordenada. E, em segundo lugar, nós verificamos que vem referente aos animais peçonhentos. E é nisso que a gente vai debater nesse período. O que são animais peçonhentos? A definição de animais peçonhentos referente a animais venenosos. Animais venenosos são animais que possuem veneno, mas eles são desprovidos de aparelho inoculador. Então, dessa forma, o envenenamento é passivo, através de outras ações que promovam a liberação desse veneno. Então, um exemplo dessa classificação são sapos, em que a glândula que contém o veneno fica na parte dorsal do seu corpo e no ato da compressão o veneno é expelido por um orifício que se concentra nessa localidade. Em relação às taturanas, que são referentes a lagartas, vocês verificam que é um contato tópico, né? Um contato tópico em que esse animal elimina o veneno que causa a toxicidade no ser humano. O conceito de animais peçonhentos já é diferente. São animais que não pulam veneno, mas têm uma peçonha, é provido de um elemento, né, em que passivo de eliminação do veneno por aquele elemento no seu organismo e que contém as glândulas especiais para a produção desse veneno. Então, através de um elemento, né, que provoca a saída desse veneno. Então, os dentes ocos, esse instrumento, né, de saída. Animais peçonhentos são os animais que inoculam veneno através de peçonha, e esse veneno é produzido por glândulas especiais existentes no organismo do animal. Então, esses elementos podem ser dentes, ocos ou ferrões. E nós temos nessa situação um envenenamento ativo, quer dizer, onde tem o veneno, onde tem a glândula especial que produz esse veneno. Um exemplo dos animais peçonhentos são as serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas e arraias. Então, esclarecendo, né, todo acidente por arraia, aproveitando o ensejo, todo acidente por arraia, ele tem que ser notificado também no sistema e o paciente tem que receber o tratamento sintomático devidamente. Só não tem a produção pelo Ministério do Soro antiveneno. Dando continuidade, um exemplo de animais peçonhentos. Vocês estão vendo a abertura da boca da cobra, onde tem os dentes caniculados, esses dentes são ocos, daí com a glândula que se situa na parte dorsal, né, da cobra, é comprimido a compressão através do mastigar, do movimento da mandíbula, e o veneno é extraído, sai por esse
esse instrumento e daí é injetado na pessoa ou no animal para ser imobilizado. Em relação aos animais venenosos, que não têm peçonhas, que no caso são os sapos, como foi visto, e que não tem esse instrumento, né, de saída do veneno. A diferença entre serpentes peçonhentas, vamos agora fixada nas serpentes, né, nos animais de interesse em saúde pública, na questão da intoxicação. A diferença entre as serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Então, vocês estão verificando em relação às pupilas. A pupila no animal não peçonhento, na serpente, na cobra não peçonhenta, ela é circular, ela é arredondada. Isso tem as suas exceções, mas em si, no total, como iremos trabalhar com as espécies peçonhentas de interesse que causam mais acidentes, vocês vão verificar que o formato do globo ocular do olho é específico, que no caso da jararaca vocês estão vendo de forma elíptica. Então, a pupila dos animais, das serpentes venenosas, né, elas são em forma de elípticas, não são arredondadas. É referente a outro sinal característico para diferenciar uma serpente peçonhenta e não peçonhenta é a fosseta loreal. A fosseta loreal é um orifício que fica logo abaixo da narina e que interliga a glândula, viu? Especial de eliminação, que promove a eliminação pelos dentes do veneno. Então, essa fosseta loreal é outro sinal característico que demonstra que essa serpente é peçonhenta. Então, vocês estão vendo aí dois exemplos da jararaca, né, e da cascavel. Outra característica importante para diferenciar uma serpente peçonhenta e não peçonhenta são as escamas, a pele desses animais. No caso da jararaca, a escama é lisa e aderente. No caso da surucucu, as escamas são em ponta de lança. Para cada espécie, no caso, os 4 gêneros, né, elas são verificadas também essa escama, com a particularidade para a jararaca e a pico de jaca, que é a surucucu, que é diferenciada. No caso da cascavel, nós temos também uma outra diferenciação, que é o chocalho ou guiso na ponta da cauda, que também define que aquela cobra, aquela serpente é peçonhenta. Um outro elemento de diferenciação para ajudar o identificador é referente à angulação da cabeça. A maioria das serpentes, das cobras venenosas, elas têm uma cabeça em forma triangular. E as não peçonhentas têm a cabeça em forma circular, arredondada. Mas nós temos uma exceção nesse sentido, que é a cobra coral, em que a cabeça não é triangular, elas não têm os dentes caniculados bem proeminentes, mas são peçonhentas. Mas ela é bem característica pela formação dos anéis, né, ao longo do corpo, mas são cobras que os acidentes são mais raros. Dos gêneros que são classificados como peçonhentos de interesse em saúde pública, nós temos 4 gêneros identificados como serpentes peçonhentas. Então, o primeiro gênero é o gênero Bothrops. O gênero Bothrops tem várias espécies existentes, identificadas em todo o Brasil, em todo o país, mas distribuídas de uma maneira por região. Então, no caso da jararaca, a surucucurana e a jararaca verde abilineata são distribuídas em todo o território do estado do Amazonas. Vocês estão vendo aí pelo mapa a distribuição delas no norte, uma parte do Nordeste e Centro-Oeste. Então, a jararaca atrox, que é o gênero mais expandido, e a jararaca verde, que é lineata, que também existe aqui muito no
no nosso estado. Dentro desse gênero, são as serpentes que causam mais acidentes. Então, os acidentes estão em torno de 90% em relação aos outros gêneros que são distribuídos ao longo do país. E aí vocês têm uma tabela, né, uma informação técnica em relação às manifestações clínicas, a classificação para ser aplicado o soro, ser introduzido, a ser realizada a soroterapia. Dentro do gênero bootrópico, nós classificamos os acidentes em 3 etapas: acidente leve, acidente moderado e acidente grave. Através das manifestações clínicas, nós iremos avaliar, associar em relação à quantidade de ampolas que serão administradas no indivíduo. Então, um acidente leve é um acidente que o indivíduo apresenta dor, edema no local da picada e equimose discreta. Então, são sinais leves, com descrição, muitas vezes não percebido, mas deferido pelo acidentado, né? Ele informa que ele está sentindo esses sinais no seu organismo. Nesse caso, o número de ampolas que deve ser aplicado é em torno de 2 a 4 ampolas. Prescrição, o profissional de saúde passa para a ala de enfermagem e o técnico vai realizar esse procedimento no indivíduo. Acidente moderado é o acidente em que os sinais são mais relevantes, são mais diferenciados. Então, a dor aumenta, o edema aumenta e as equimoses também são bastante evidentes, então são maiores, né, mais visíveis. E logo em seguida se vê as manifestações hemorrágicas discretas, como um sangramento da boca, sangramento do nariz, como uma alteração no fator da coagulação. Então, essas hemorragias são discretas ou no local da picada. E aí, a soroterapia indicada são 4 a 8 ampolas, dependendo da intensidade dos sinais clínicos. Um acidente grave é um acidente que provoca uma dor extrema, intensa, com edemas intensos e extensos, bolhas no local do ferimento, da picada, hemorragias intensas, oligoanúria, né, e hipertensão. Então, esses sinais evidentes, bem característicos, o profissional já prescreve e realiza a aplicação de 12 ampolas do soro SAB, o soro antibotrópico. Em relação, dando continuidade às manifestações, vocês verificam aí essa foto onde há o sangramento no local, é bem evidente conforme a gravidade, né, da intensidade da absorção do veneno e o tempo, né, de procura do paciente na unidade hospitalar, ao sangramento gengival, né, oral, vocês também verificado, edema, que é a edemaciação e inchaço, né, do ferimento, do local onde foi picado, e as complicações renais, que são as alterações urinárias. Outro sinal característico de um acidente provocado por jararaca. Edemas do membro, vocês estão vendo a demaciação ao longo, né, da perna e da coxa do paciente. Hiperemia, que são áreas vermelhas, arroxeadas, manchas e vesículas. Essas vesículas hemorrágicas são muito marcantes, muito evidentes num acidente provocado por jararaca. São acidentes graves, gravíssimos, gente que precisa de
de uma intervenção muito rápida. Outros sinais característicos no acidente por jararaca ou outra espécie do gênero é o abscesso, né, que já é uma consequência secundária do acidente, da picada, e a necrose. Também é muito verificado no acidente zootrópico em referente a algumas ações que o indivíduo promove para que isso venha a acontecer, como a gente vai ver mais adiante. Dando sequência ao agravamento do acidente, nós verificamos a úlcera característica visível aí na perna do paciente, né? Amputações, limitação de movimentos, porque depois da cicatrização, a perda de tecido, né? E limita, né, os movimentos do indivíduo. Com instalação de infecções secundárias. Os acidentes por filhotes de jararaca são acidentes mais graves, geralmente eles promovem logo a situação de acidente grave devido à potencialidade do veneno, a concentração do veneno, né, nesses indivíduos, que é bem maior, porque os animais peçonhentos são os animais que não são nocivos, o que eles eliminam, né? O veneno é prejudicial à nossa saúde, mas é um elemento que promove a vida desses animais, porque auxilia na questão alimentar, né? Eles precisam do veneno para capturar o alimento, neutralizar o alimento para ingerir. Então, em relação aos filhotes de jararaca, esse veneno está bastante concentrado e os acidentes geralmente são mais graves. Outro gênero de muita importância aqui no nosso estado é o gênero Lachesis. Lachesis é referente a surucucu pico de jaca. Só existe, não, parece que existe duas espécies, mas a mais proeminente é a surucucu, e também é distribuída ao longo do Amazonas, né, da região norte, da região, um pouco a região nordeste e da região sudeste. Então, é encontrada essas espécies nessas regiões com mais intensidade, e geralmente são animais que vivem em florestas profundas, não são serpentes que convivem na periferia da nossa região. São acidentes mais menos não relevantes, menos acentuados, e que às vezes confunde muito com o auxílio do profissional, pelo fato de que as manifestações clínicas são bem parecidas em relação à jararaca. O acidente por surucucu, nós temos um percentual bem menor, né? Vocês verificam aí que está em torno de quase 3% dos acidentes notificados por essa serpente. As manifestações, como eu falei para vocês, são parecidas com as manifestações da jararaca, e o que mais vai auxiliar o profissional é a questão do histórico epidemiológico, é a questão da localidade, da região onde o indivíduo foi acidentado. Geralmente, a classificação dos acidentes é moderado ou grave. Não existe acidente por surucucu com a manifestação leve. É referente à jararaca. Aí vocês verificam a diferenciação para, no momento, poder atender o indivíduo com clareza, né, com segurança, e prescrever a soroterapia indicada. Então, acidente moderado, provocador, edema, bolhas e hemorragia discreta. Nesse sentido do acidente moderado, vocês verificaram que na jararaca também tem essas manifestações clínicas. Vocês são parecidas, mas tem também, com o auxílio do indivíduo, né, que possa orientar
orientar onde foi a ocorrência desse acidente, muitas das vezes dá para o profissional realizar a soroterapia com segurança. Nesse caso, no acidente por classificação moderada, a quantidade de ampolas de eficiência para tratar o indivíduo são 10 ampolas. Do soro antibotrópico laquético, que vocês já conhecem com mais intensidade, que é o SABL, né? Soro antibotrópico laquético. E a manifestação grave, ela é manifestada por dor, edema, bolhas, hemorragias intensas, cólicas abdominais. Aí já vem essas outras manifestações que são envolvidas e são divididas pelo indivíduo. Diarreia, a bradicardia e a hipotensão arterial. Então, essas manifestações são verificadas ao longo do atendimento emergencial ao paciente e o profissional já, através também do histórico do acidente, o profissional já tem a segurança de prescrever e de realizar 20 ampolas que é necessário para tratar esse tipo de acidente, que no caso são 20 ampolas. Vocês estão verificando aí o histórico, né, epidemiológico de onde pode ser, com segurança, ser diagnosticado um acidente por surucucu, geralmente em regiões de mata fechada. É raro um acidente de surucucu de jaca ser visto, né, ou a circulação dessa serpente em periferia, próximas da comunidade, na área rural, em campos, na lavoura. Geralmente elas se concentram nas florestas com difícil acesso ao difícil trânsito das pessoas, né? Do indivíduo. E as lesões são bastante graves. Vocês estão vendo aí, olha, o que provocou com a alteração, né, maciça do tecido muscular e do tecido, propriamente tecido muscular, com amputações. Então, o acidente por laquese, geralmente, as complicações são grandes, é de gravidade o seu envenenamento. A cobra coral, que é o gênero Micrurus, temos duas espécies, né? A Lemniscatus, que é a coral verdadeira, e que ela se concentra em toda a região do norte, né? Vocês estão vendo pelo mapa, se concentra na região centro-oeste e alguns indivíduos distribuídos na região nordeste e na região sudeste. Mas a concentração desse tipo de espécie é na região amazônica, né? Na região norte do país. Temos duas espécies, a Spixi e a Lemniscatus, em que a incidência, a ocorrência de acidente também no nosso. Nós temos a surinamenses, é outra espécie que é concentrada especificamente na região nordeste, logo acima aqui, né? Vocês estão vendo o mapa, e se estendendo para a região centro-oeste, na fronteira, né? Do estado para outro. É chamada de coral verdadeira. Vocês estão vendo, né, a distribuição dos anéis coloridos. E aqui vocês têm uma tabela das várias espécies de corais, né, existentes no nosso país, conforme a distribuição dos anéis coloridos. E aí vocês têm essa quantidade de espécies que foram registradas. Os acidentes por corais, pelo gênero Micrurus, são acidentes muito pequenos, em torno de 0,7% dos acidentes em relação à jararaca e em relação a soro. O soro elapídico, que é o soro antiveneno, nesse
acidente dessa espécie, e a manifestação do acidente por veneno de corais sempre são classificadas como grave. Então, como é raro, são animais que não têm os dentes caniculados, né, para picar, elas mordem com menos intensidade, porque os dentes delas são rentes, são menores da jararaca de que cascavel. Elas não são agressivas, não têm um potencial agressivo como a jararaca, mas no ato de morder, elas têm a fosseta loreal, né, e a glândula, né, que elimina por onde sai o veneno que provoca o acidente. A manifestação grave geralmente é aplicada, é vista como dor, parestesia discreta, então são venenos que neurotóxicos, viu, que atingem logo o sistema nervoso, né, tanto central como periférico. Nós verificamos também a ptose palpebral e a turvação visual. Então, são sinais característicos para os acidentes provocados por corais. E a quantidade de soro que é prescrita e aplicada no indivíduo são 10 ampolas do soro anti-elapídico, que é o SAEL, tipo de soro. E o número de ampolas, 10 ampolas. Continuando em relação às manifestações do gênero micrurus, nós verificamos dificuldade para abrir os olhos, que o indivíduo fica como se estivesse com a cara de bêbado. Quem já bebeu, tomou uma cervejinha, mais, né, pelo uma quantidade maior, já deve ter sentido essa sensação. E é dessa maneira que acontece com esse acidente. A falta de ar também é verificada, a dificuldade em engolir, a insuficiência respiratória aguda, que é o IRA, né? O veneno tem ação neurotóxica, como eu falei para vocês, uma ação rápida, de grande potência, mortal se não houver tratamento a tempo. Então, a assistência ao ribeirinho, a procura da unidade hospitalar tem que ser de imediata, porque é um veneno bastante letal. Mesmo por ter uns acidentes em menor intensidade, né, mas a ação do veneno é muito extensa. E a reação no local da picada é pouco evidente, como eu falei para vocês, porque elas não têm os dentes caniculados bem salientes, como que a jararaca e a surucucu. Aí vocês estão vendo sinais característicos de um acidente por coral. Vocês estão vendo a cara de bêbado, né? A dificuldade de abrir os olhos, olha, como tivesse com a cara, com sonolência, né? E ao lado também da outra foto, vocês verificam, olha, que os olhos estão fechados e o paciente tem dificuldade de abrir. As pálpebras, né, ficam cerradas. O que se fazer em relação aos acidentes ofídicos? No caso, são orientações que a gente pode promover, que a gente deve promover, né, ao longo do atendimento ao indivíduo que procura a unidade hospitalar. Então, esses procedimentos sugeridos, eles são relevantes para dar uma melhor assistência ao indivíduo. Então, repouso absoluto, o membro afetado tem que ficar sempre voltado para cima em uma certa altura. Isso para facilitar a diminuição da hemorragia. Lavar o local com água e sabão também é de muita importância, gente, porque aí vai eliminando sujidades, eliminando bactérias, né, que são eliminadas pela boca, né, da serpente.
afrouxar as roupas e remover anéis para não interromper a circulação. Então, para não causar a, a incidência maior, né, da formação, da necrose, né, daquele local picado. Então, relaxar o paciente, afrouxando as roupas, remover anéis, pulseiras, relógio, o que tiver envolvido naquele local da picada. Não aplicar torniquetes, nem gelo, nem fazer incisões, nem sugar o veneno. Então, isso é comprovado que o torniquete vai prejudicar muito mais a circulação, né, daquele local afetado. O gelo também não tem nenhuma eficiência nessa situação. Incisões vai promover o sangramento, acentuar o sangramento, se for no caso do acidente por jararaca, que vocês verificaram que a hemorragia é iminente, né, evidente, e sugar o veneno também não vai ocasionar nenhum benefício. Encaminhar o paciente imediatamente à unidade hospitalar e promover a soroterapia para aumentar a possibilidade de sobrevivência do indivíduo. Só a soroterapia, gente, é que promove a cura, né? O tratamento para um acidente com os procedimentos sintomáticos que muitas das vezes é necessário. Vocês estão vendo aí a foto de um torniquete, né? A visão de um torniquete que não é indicado, né? Porque promove aí impede a circulação do sangue, com isso a preeminência da necrose com mais rapidez. Os cortes ou perfurações provoca acentuada hemorragia, promove, né, a hemorragia se acentuar e as infecções secundárias. E as simpatias que muitas das vezes os ribeirinhos, ou pela cultura, né, tradicional, são, realizam, mas que realmente não tem nenhum efeito benéfico. Folhas na ferida, pó de café, às vezes colocam fezes ou terra, isso só promove o aumento das infecções secundárias. A prevenção para acidentes por serpente. Mas, de uma maneira geral, para outros animais nocivos, né, é recomendável não andar descalço, né, principalmente se estiver em mata. E sempre procurar usar, né, e orientar a utilização de botas, né, de borracha ou de couro, que promova a proteção daquele membro, né, onde geralmente nas pernas, né, onde a facilidade do acesso da serpente, já que ela está circulando pelo solo. Nesse sentido, evita de 50% a 70% dos acidentes com esse EPI. Usar luvas de couro em atividades rurais e de jardinagem é recomendável. Nunca colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, sem a proteção, né? Em ocos de árvores, com piseiros, monte de pedras ou sobre pedras. Vocês sabem que o alimento da serpente são os roedores e geralmente esses roedores podem estar sendo alojados nessas localidades. O soro antiveneno utilizado no acidente provocado por animais peçonhentos. Então, vocês estão vendo tá aí um soro antibotrópico, que é o pentavalente, que é o soro específico para o acidente botrópico. O soro antibotrópico e antilaquético, que é o SABL, é o soro específico para acidente por jararaca e pela surucucu pico de jaca. E nós temos também o soro antilapídico para a coral, também específico, que é o bivalente. São imunoglobulinas de origem heteróloga, produzidas por Instituto Butantan e utilizado contra o veneno, no caso, o antilapídico da coral, da Micurus, o antibotrópico e antilaquético, a imunoglobulina, a motrópica e laqueses,
e o soro antibotrópico é o SABS para o veneno de jararaca. Bom, concluímos a exposição sobre as serpentes, né, de uma maneira geral, as 4 espécies que são de importância na saúde pública. Vamos passar agora para os escorpiões. Os acidentes provocados por escorpiões têm também importância no nosso meio, no nosso estado, e é um problema também de importância em saúde pública. O gênero mais é tido com mais especificidade de interesse em saúde pública, as 2 espécies do gênero Titus, que são as espécies Titus cerulatus, que é chamado de escorpião amarelo, e a espécie Titus baiense, que é o escorpião negro. Então, essas 2 espécies é de interesse em saúde pública e que provoca acidentes, notificações ao longo dos meses, dos anos. São acidentes mais graves, de importância tidos como mais graves em crianças e idosos, provocam uma gravidade maior. Vocês estão vendo a figura, né, das espécies dos escorpiões mais envolvidos nos acidentes, são mais prejudiciais. O escorpião amarelo, que é o Titus cerulatus, e o escorpião baiense, que é o escorpião negro, vulgarmente conhecido. Para os acidentes com animais peçonhentos, referente ao escorpião, nós temos 3 manifestações clínicas classificadas conforme a gravidade. Então, são acidentes leves, manifestações leves, moderadas e graves, e a utilização da soroterapia indicada. Então, para o acidente leve, com manifestações de dor, eritema e parestesia local, não se aplica soro, não faz nenhum procedimento referente à soroterapia. Só suporte terapêutico referente à dor, referente ao edema, ao ferimento, né, ali, a sepsia onde ocorreu a picada, mas não se promove a soroterapia. O acidente é classificado como moderado, são acidentes que vêm acompanhados por sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve. Quando essas manifestações são verificadas na criança ou no idoso, especificamente, ou em outra idade, né, do indivíduo, a soroterapia indicada vai em torno de 2 a 3 ampolas do SAESC, que é o soro anti-escorpiônico. Então, na questão do acidente por escorpiões, nós temos 2 tipos de soro utilizado. Nós temos o SAES, que é o soro só com veneno de escorpião, e o bivalente, que é o SAA, que é o soro com veneno de escorpião e de aranha. Então, no acidente moderado, só é utilizado o SAES, em torno de 2 a 3 ampolas, conforme a melhora, né, do indivíduo após a aplicação do soro. Em acidentes graves, manifestações graves como vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, quer dizer, tudo mais acentuado, né, apresentado pelo indivíduo, prostração, bradicardia, edema pulmonar agudo e choque. Nessas manifestações graves que o indivíduo vem apresentar, o número de ampolas utilizadas, aplicadas, vai em torno de 4 a 6 ampolas. É a quantidade de ampolas que é utilizada para tratar o veneno que foi absorvido a nível orgânico.
Aí vocês estão vendo o rótulo, né, o adesivo dos soros específico para escorpião. A imunoglobulina escorpiônica, que é o SAESP, e a imunoglobulina do soro aracnídico, que vem o veneno da Loxosceles, né, antiloxosceles, que é a foneutria, que é os venenos das aranhas de interesse, as aranhas peçonhentas, e o soro anti-escorpião, contra o escorpião. A prevenção de acidentes por escorpião. Então, o que deve ser feito? O que deve ser falado, orientado ao indivíduo para que ele promova, né, a prevenção, os cuidados para não vir ocorrer um acidente por esses animais. Então, manter o ambiente limpo, não acumular lixo, né, gente? Isso aí é primordial, é corriqueiro, né? Em todo momento a gente fala na questão das condições ambientais que promove, né, esse equilíbrio e que a gente não venha a ser envolvido em acidentes desnecessários. Cuidado do manusear materiais de construção acumulado, tapar buracos e frestas de paredes, janelas, portas e rodapés, se tiver essa preeminência, né, na nossa residência. Sacudir roupas, sapatos e toalhas antes de usar. Verificar a roupa de cama antes de deitar, afastar a cama da parede, também são medidas, né, que promove a não ocorrência, né, do acidente. Preservar predadores naturais, preservar os sapos e as galinhas. Aí entra, gente, a questão do equilíbrio ambiental, que a gente tem que promover educação e saúde em relação às crianças, né, aos estudantes e aos adolescentes. A sobrevivência desses animais, a permanência do ambiente desses animais, dos sapos, né, na nossa localidade, porque são predadores naturais dos escorpiões. E tem o equilíbrio, né, porque se alimentam desses animais, e aí é um equilíbrio, né, de reprodução até eles procurarem realmente o seu habitat natural. E as galinhas também é de muita importância para preservar, para predar esses animais naturalmente. Acidentes provocados por aranhas, que é chamado de araneísmo. Então, na nossa localidade, na nossa comunidade, nós temos de interesse em saúde pública, né, dois gêneros. A foneutria fera, que é a chamada aranha armadeira, e para esse gênero foneutria nós temos a soroterapia indicada, gente, conforme as manifestações clínicas. Então, acidente provocado por aranha armadeira ou aranha da banana, que é um nome conhecido, né, popularmente, em relação à manifestação leve, que se define como dor local, a soroterapia não tem nenhuma prevalência nem nenhuma indicação. Então, só é realizado o suporte, né, sintomático. Nas manifestações clínicas moderadas, que se apresenta como sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial e com o histórico do acidente, né? E o aumento da pressão, o profissional já verifica, né, uma alteração, um acidente mais de gravidade, e aí já prescreve, já faz a aplicação da soroterapia, que é o SAA, em torno de 2 a 4 ampolas. Em torno de 2 a 4 ampolas aplicadas no indivíduo, promove o tratamento seguro, né, para eliminação do combate ao veneno que foi introduzido. No acidente grave
Nós temos as manifestações tidas como sudorese profusa, então suor intenso, né? Vômitos frequentes, priapismo, edema pulmonar agudo e hipotensão arterial. Nesse sentido, nessas manifestações clínicas, sintomáticas, é necessária a aplicação de 5 a 10 ampolas do soro anti-aracnídeo. E uma particularidade nesse gênero é que elas não constroem teia. Então, se vocês verificar em casa, assim, ocasionalmente, uma aranha envolvida na teiazinha dela, vocês podem ter certeza que o caso não é uma foneutra, né? Porque vocês estão vendo que elas não constroem teia. É uma particularidade bastante específica. O soro antiveneno para esse tipo de peçonha é o soro aracnídico, que é o SAI, né? É soro contra o veneno de escorpião e de aranha. Outro gênero de interesse em saúde pública venenoso é o gênero Loxosceles. Nós temos duas espécies desse gênero, que é a espécie gaúcho, Loxosceles gaúcho, que é a aranha marrom, e a Loxosceles intermédia, que é a aranha marrom também. Então, essas duas sendo distintas, são espécies distintas, com o nome, mesmo nome, né, popular, mas são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, são as chamadas aranha marrom. A aranha marrom, ela não é descrita na nossa região, na região amazônica, na região norte. O soro produzido pelo Ministério que está ao alcance, né, na distribuição do acidente, né, provocado por essas espécies, é o soro, o SAA também, né, o soro antilocélico, loxocélico e a foneutria, e o escorpião. Então, esse soro tem os dois venenos, né, da aranha, mais o veneno contra o escorpião. No gênero Loxosceles, as manifestações clínicas estão definidas aí no quadro, como vocês estão vendo. Aranha marrom. Nós temos 3 manifestações definidas: a leve, a moderada e a grave. A manifestação leve é característica com sinais de lesão incaracterística, sem aranha indefinida. Muitas das vezes o indivíduo informa, né, o paciente que viu a aranha, mas não soube identificar, e a lesão não está bem característica, né, mas ele sabe que teve o contato com a aranha. Nesse sentido, não tem soro, não aplica soro específico, porque não tem nenhuma definição de assimilação do veneno ou não, da identificação da aranha especificamente. Então, se ele não tem nenhuma manifestação característica, então o paciente não recebe a soroterapia. Numa manifestação moderada, que aí já é verificada lesão sugestiva com equimose, é verificado também palidez, eritema e edema endurado no local. Então, verifica o pontinho vermelho com eritema, né? E o edema, edemaciado e meio endurecido. Então, a definição, dizer, né, falar do paciente que teve a visão com aranha e com esse sinal característico, dá para o profissional já avaliar, né, a manifestação, a característica, né, a classificação da manifestação. Além disso, o paciente informando que tem cefaleia, né, na cabeça, dor de cabeça, febre e exantema. Nessa classificação de manifestação moderada, é eficaz o soro, é prescrito ou aplicado tanto o soro SAA
como o soro específico contra a Loxosceles. Então, nós temos o SAA, a sigla SAA, ou SAA-LOX. Esses dois soros são indicados, são aplicados na classificação de moderado. E o número de ampolas são 5. Na classificação grave, as lesões são bastante características, a hemólise intravascular. Então, nesse sentido, nessas manifestações proeminentes, também os dois soros são eficazes, mas com número de ampolas de 10 ampolas. A picada não dolorosa nesse tipo de gênero, né? Os sinais e os sintomas variam de 6 a 12 horas. Então, uma picada leve, vamos dizer assim, que o paciente não identificou nem aranha e a lesão é bem característica. Esses sintomas podem variar de 6 horas, gente, o aparecimento dos sintomas até 12 horas. E outra particularidade é que a aranha marrom constrói teias irregulares. Então, o que nós vemos é a outra espécie da aranha armadeira não constrói teia de maneira nenhuma. E a Loxosceles constrói, que a aranha marrom constrói teias irregulares. Lesão e manifestações locais, né, sistêmicas da Loxosceles. E locais, vocês estão vendo, olha, a hiperemia, né, acentuada ali embaixo da axila do paciente, e a lesão já se acentuando, até haver já úlcera, né, a formação de úlceras. E na outra foto também vocês verificam outro tipo de lesão, olha, as lesões simples, né, moderada e a lesão grave. Isso aí são as lesões provocadas pelas manifestações pelo agravamento do veneno, né? Outro gênero de importância na área médica é o gênero Lactodec, com as duas espécies, as geométricos, que é a viúva negra, né, são espécies do mesmo gênero e com características um pouco diferentes, né? E o Auracaviensis, que é a espécie do gênero Lactodectus, que é conhecida vulgarmente, popularmente como viúva negra. A viúva negra, que é a aranha viúva negra e amarela, né, diferenciadas pela coloração, o veneno delas não tem gravidade e não é indicado, não é produzido soro antiveneno para essas espécies. Então, os sintomas, as manifestações é verificada como dor imediata, intensa e irradiada, que vai irradiando, né, vai aumentando a dor localizada, contrações musculares, agitação, sudorese e choque. E o tratamento só é sintomático, não tem um soro específico. Vocês estão vendo um acidente provocado pelo gênero Latrodec. Outra espécie venenosa que nós verificamos são as lagartas, viu? Lagartas, né? Do gênero Lonomia, é outro animal de interesse em saúde pública. Vocês sabem, né, que tem a metamorfose, né, da mariposa para chegar à forma, né, da lagarta. E aí nós temos a foto de uma Lonomia oblíqua, que é a taturana ou lagarta de fogo. E é uma situação, gente, pessoal, que eu já tive um acidente quando criança com essa espécie, desse tipo de animal, e que realmente é muito doloroso e que me maltratou muito. E até hoje eu me recordo. Viu? Lagarta de fogo. Lá no Nordeste a incidência é bastante grande, muito grande mesmo. A gente encontra normalmente nas árvores, nos jardins, em residências, em pomares, em praças públicas, terrível. E aí vocês estão vendo, né, a foto da taturana, né, o lagarta de fogo, do gênero Lonomia,
a foto delas, viu? É muito proeminente na região sudeste e nordeste. A lagarta de fogo, né, ela também é de interesse em saúde pública e é produzido soro pelo Ministério da Saúde, conforme é aplicado conforme as manifestações clínicas. Então, para a taturana ou a lagarta de fogo, né, o Ministério distribui ao longo dos estados para as seguintes classificações. Então, acidente leve. Acidente leve, nós temos dor, as manifestações, os sintomas, os sinais clínicos, dor, eritema, adenomegalia regional, coagulação normal sem hemorragia. Então, nesses sinais evidentes no indivíduo acidentado por essa espécie, não há soroterapia específica. Não há soroterapia específica. E só tratamento sintomático. No acidente moderado, que são alterações na coagulação, hemorragia em peles e mucosas, já se indica a soroterapia, que é em torno de 5 ampolas, que é o Salon, no soro antilomínico. E no acidente grave, são alterações na coagulação, hemorragias em vísceras, insuficiência renal, a soroterapia indicada, a quantidade são 10 ampolas. E é recomendável fazer compressas frias, alivia muito a dor, no caso de um acidente leve. São os acidentes, fotos dos acidentes provocados pela lagarta, anomia, e o rótulo do soro andilonômico, utilizado em imunoglobulina enteróloga analisada, produzida pelo Butantan, distribuída ao longo do país. E, por fim, gente, nós temos aqui a ficha de notificação SINAM. A ficha de notificação SINAM, os acidentes por animais peçonhentos são acidentes de notificação compulsória, listada na lista da portaria do Ministério e que tem que ser notificado impreterivelmente, de obrigatoriedade. E aqui vocês estão vendo os campos, né, os campos que são necessários para o preenchimento. A importância do preenchimento correto dos campos, gente, exigidos, expressos nessa ficha, é porque através desses dados que o Ministério da Saúde promove a produção e distribuição dos soros específicos para cada acidente. E, com isso, ele tem o registro das pessoas que são acidentadas através dos seus dados, né, pessoais, e as informações referentes ao soro ou às manifestações que foram apresentadas por cada indivíduo. Eu não sei. Então, vocês verificam, olha, a data de notificação. A data de notificação é a data em que o paciente procurou a unidade hospitalar. Então, vamos dizer, hoje são 11. Então, no dia 11 de 4 de 2019, eu fui na unidade hospitalar para informar que para receber assistência médica através dos sintomas, né, que eu estou apresentando e que eu estou sentindo. A data dos primeiros sintomas, gente, é referente à data em que o profissional vai verificar os sinais que foram evidenciados no indivíduo. Ela pode ser igual à data da notificação ou pode ser diferente. O paciente pode ter tido um acidente no dia 10 e vir no dia 11 e os sintomas serem vistos, informados no dia anterior. Eu já estou terminando já, viu? Então, essas datas, elas precisam ser preenchidas corretamente e serem inseridas no sistema de uma maneira verdadeira. Aí vocês veem os dados gerais em relação à mãe do paciente, no nome do paciente, a idade, a escolaridade, que também é de muita importância, tá, gente, para definir para o Ministério a questão
do índice, né, de idade que afeta mais o indivíduo e os dados da localidade do paciente. Nos dados complementares, que é a ficha de investigação, aí é outra ficha dando sequência em que há necessidade do preenchimento correto desses campos serem notificados, gente. Então, a data da investigação é a data em que o paciente chegou na unidade hospitalar para receber assistência médica. A ocupação também é muito importante porque define, gente, muitas das vezes ajuda a classificação no sistema, assim, referente a nortear o Ministério da Saúde, ao laboratório, ao Ministério, ao envio daquele imunoterapêutico para a comunidade referente e essa comunidade recebeu o soro à altura para a realização da assistência médica. A data do acidente é a data em que ocorreu o acidente, em que o paciente foi acidentado, foi envenenado. O município de ocorrência precisa de colocar para a gente definir na gerência de zoonoses o município que está recebendo o imunobiológico. Porque vocês devem saber que sempre tem, são o país inteiro para receber, os animais dos acidentes são notificados em todo o país do nosso continente, e aí a necessidade da produção de gastos, né, através de produção do soro para serem distribuídos para os municípios de ocorrência. A localidade de ocorrência do acidente também é muito importante, gente. Isso até ajuda na questão do lançamento do sistema. A gente faz análise no sistema, né, no SINAM, de cada indivíduo, de cada município que notificou. Muitas das vezes a gente vê incoerência, duplicidade de informações, isso prejudica a uma assídua atenção e auxílio ao Ministério de promoção para aquele município da resistência maior ou menor. Todos esses dados, gente, influenciam no benefício que o Estado irá receber esse imunobiológico para poder distribuir para os municípios de uma maneira satisfatória, com qualidade e com eficiência. Então, eu espero que vocês prestem atenção no preenchimento dessa ficha. Para cada indivíduo tem que ter uma ficha individual e também preenchendo os campos, né, todos que estão sendo impressos na ficha e que é de importância a classificação, a sinalização desses campos, e que vocês repassem, né, com o atendimento concluído, com o encerramento do caso, repasse para um setor competente, né, da secretaria, e que o digitador, que o responsável por essas informações a nível desse sistema, possa promover com qualidade e que tenha acesso ao Ministério da Saúde com qualidade e eficiência, né, que temos que cumprir, que realizar a cada período em prol do bem-estar da população do nível. Muitas das vezes um dia pode ser até a gente que esteja nessa situação e precisemos, né, desse auxílio dado pelo Ministério da Saúde de uma maneira gratuita e ao alcance de todo o indivíduo morador residente do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Aqui vocês vêm seguindo, né, os campos. Eu estou com uma certa dificuldade na leitura aqui porque não está bem acentuado, mas vocês já têm esse intercâmbio, né, essa facilidade, o uso, né, preenchimento diário. Quem trabalha na unidade hospitalar já tem acesso bastante diário, né, com essa ficha, e
tem a facilidade de preencher, né, de acompanhamento e conhecimento para o preenchimento correto e necessário em todos os campos que são, que são destacados na fichinha, gente, na notificação do SINAM. Essa outra ficha é referente à investigação de óbito, é uma ficha que foi criada pela Gerência de Zoonoses através do repasse do Ministério da Saúde, e na questão de óbito, gente, é necessário que essa ficha seja preenchida corretamente. Eu já tive esse envolvimento de município de ir atrás, né, de verificar, de investigar um paciente que foi notificado no sistema como óbito, e essa ficha não foi enviada para a gente poder computar e passar uma planilha específica do Ministério da Saúde, e daí ele ter a informação correta, né, dos dados que foram conferidos para a indução do óbito desse paciente, e haver a promoção melhor, gente, do Ministério em relação à distribuição, à quantidade de soro, até no repasse de insumos, recursos humanos, recursos financeiros, para que essa ação, né, seja promovida com mais qualidade. Dando sequência à ficha de investigação de óbito, e aqui nós encerramos com os dados internos da Gerência de Zoonoses, que todos já conhecem, né, e subordinado pela Fundação de Vigilância e Saúde. E nós agradecemos a atenção de todos e iremos dar sequência em outros momentos futuros. Ok? Obrigada.